preço dos combustíveis sofreu um aumento histórico com o início da guerra na Ucrânia e a subida não vai ficar por aqui, Eduardo. O valor do barril de petróleo continua a disparar e o euro não para de desvalorizar em relação ao dólar. Esta segunda-feira, o preço do barril de petróleo quase que tocou nos $140, o valor mais alto dos últimos 14 anos. Os especialistas estimam que o valor possa atingir em breve os $150 e traça um cenário negro para a economia global, sobretudo agora que os Estados Unidos e os aliados europeus estão a considerar banir o petróleo russo por causa da guerra na Ucrânia. Digamos que o petróleo a $140, $150 era quase que traria uma recessão económica a nível global. E existe a possibilidade, por exemplo, de serem aceleradas as negociações com o Irão para o Irão começar a produzir mais e exportar mais petróleo. Quando se diz embargo ao petróleo russo, existem muitas negociações atrás do pano, nomeadamente com a Arábia Saudita, para que aumente a sua produção caso isso aconteça. Mas a especulação em torno do barril de petróleo não é o único fator que está a influenciar o preço dos combustíveis fósseis. A desvalorização do euro face ao dólar também está a pesar nesta equação. Se o euro desvaloriza em relação ao dólar, é natural que tenha aqui um movimento prejudicial. Porquê? Porque temos que utilizar mais euros para comprar a mesma quantidade de petróleo. Em dólares. O consumidor final é quem sofre mais com todas estas oscilações nos mercados. Quem abastece o carro notou a partir desta segunda-feira que paga mais 16 cêntimos por litro no gasóleo e 10 cêntimos no caso do litro de gasolina. A subida do preço dos combustíveis é transversal a toda a Europa, mas sentida em Portugal com um impacto bem diferente. Por exemplo, a fatura dos combustíveis pesa numa família 15% ou 20%, numa família alemã pesa-lhe 7% ou 5%. É esta comparação que nós temos que fazer. Por isso é que quando comparamos os combustíveis com o poder de compra, nós batemos os recordes e estamos sempre no pódio. Tem que haver um ajustamento do ISP. Se já era um escândalo, pagámos mais de 60% de impostos nos combustíveis, agora ainda se torna mais, e isto para não referir que, tal como noutros sítios, não nos podemos esquecer que nós estamos a pagar imposto, o IVA, sobre o imposto petrolífero, portanto é um imposto sobre outro imposto. Isso é uma vergonha e é uma, digamos que não é de um Estado bem. O executivo de António Costa rejeita a possibilidade de baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos, mas de forma a mitigar o impacto destes aumentos históricos, o valor devolvido pelo programa Autovoucher vai passar de 5 para 20 euros. Uma ajuda que na próxima semana deverá valer muito menos, uma vez que se prevê uma nova subida que pode chegar aos 10 cêntimos por litro de gasolina e de gasóleo.